E hoje é dia de você conhecer o Citroën Basalt Shine T200 2025, a versão topo de gama do crossover coupé, que custa R$ 117.100, mas a Citroën do Brasil está trabalhando com um bônus de R$ 10.000 ainda nesse período de lançamento. E é um carro surpreendente, definitivamente o melhor Citroën existente no cenário automotivo brasileiro, por tudo que ele entrega, acerto dinâmico, visual que agradou bastante, fez um boom gigantesco no lançamento. Essa unidade numa cor muito bacana, que é o cinza grafito, com os detalhes em perlaneira nos retrovisores e no teto, que tem um design aerodinâmico e é um carro surpreendente. Faz parte da família do C3, produzido sob a plataforma modular CMP do projeto C-Cubit, feito lá em Porto Real, no Rio de Janeiro. E aqui na dianteira, conjunto óptico em halógeno com DRL em LED, fazendo jus ao chevron antigo da Citroën, emblema antigo na grade também. Rodas em liga leve 16 polegadas com pneus 215/60, justamente para priorizar o conforto sem perder o DNA da Citroën, o design coupé, que não tem nada a ver com o Fiat Fastback. Muita gente apelidou o Basalt de Fastback da Citroën, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os detalhes em bronze, tanto no para-choque quanto na coluna C, e a traseira, que é o grande charme do modelo, com as lanternas, que também traz um design aerodinâmica, traseira limpa aqui no porta-malas com os emblemas Basalt e Turbo 200. Realmente, o visual é o grande charme do Basalt, chama a atenção nas ruas, mesmo sendo um modelo do segmento popular, entre aspas. Você vê as dimensões dele parecidas com o C3 Aircross, mas são carros bem diferentes na prática. A largura das portas é a mesma, não traz freio a disco nas 4 rodas, justamente por questões orçamentárias do projeto da Citroën. E a grande mudança da linha 2025 é a nova chave canivete, já com o chevron da Citroën atualizado, não traz a abertura elétrica do porta-malas. O acesso é convencional, mesmo sendo a versão topo de gama. É claro que não tem acesso por aproximação, o acesso é convencional. E o acabamento é o mesmo da família C3, todo em plástico. Os comandos dos vidros One Touch, bancos com acabamento em couro, que são os mesmos do Aircross, couro com as costuras em branco, esse detalhe jeans aqui no meio e também a costura superior em amarelo, um easter egg da Citroën aqui nos bancos, um capricho bem legal por sinal. Não temos regulagem de altura dos cintos. Os bancos dianteiros estão numa posição mais alta justamente para priorizar o conforto, que é um DNA tradicional da Citroën, não tem como abaixar mais do que isso. Então você que tem mais de 1,80 m pode se atrapalhar um pouquinho. Aqui o painel, regulagem apenas de altura da coluna de direção. E o acabamento é igual da família C3, né? C3 hatch, do Aircross, e agora para o Basalt, que se trata de um C3 coupé, esse detalhe texturizado aqui no painel, esse detalhe inferior imitando um aço escovado, o volante multifuncional, de base achatada, curtinho, bem bacana, os comandos aqui nas laterais do limitador de velocidade, para o bloqueio das janelas traseiras, modo Sport, bloquear as portas de forma eletrônica, dando a partida. Nós temos a saudação na multimídia, no cluster também. Cluster de 7 polegadas, o mesmo do Aircross. Pisando no freio. Não traz tantas vibrações aqui para a cabine, mesmo sendo um motor de 3 cilindros. E aqui o cluster completinho. Temos aqui trip A, trip B, monitoramento de pressão dos pneus. Aqui também o layout
convencional que fica na quarta aba, apenas com os mostradores aqui do conta-giros e o modo econômetro também, interessante, o visor do velocímetro apenas no formato digital, e aqui volta para a configuração padrão. Central multimídia de 10 polegadas, o mesmo layout dos modelos da Peugeot, sistema de rádio, CarPlay, Android Auto sem fio, mas o carregador por indução é oferecido como um acessório que custa R$600 no configurador. Então aqui a multimídia é bem fluida, os dados aqui também de telefone, relógio, de veículo, áudio, teve uma melhora significativa no sistema de som aqui do Basalt, provavelmente da linha 2025 dos modelos da Citroën. O timbre, agudos e médios lembram muito o sistema que a Fiat utiliza nos carros. Ficou bem interessante para a categoria. O ar-condicionado digital tem um funcionamento diferente, gela muito bem, olha, está na primeira velocidade, e ele já resfria a cabine com uma certa agilidade, com uma certa rapidez. Aqui a temperatura mais baixa, e aqui levantando um já veio aqui o 14, então ele resfria muito bem, é bem interessante. Saída USB do tipo A para o espelhamento por cabo do CarPlay e Android Auto. Aqui os detalhes também de alguns porta-objetos, mas um acabamento simples. Câmera de ré de baixa definição, temos ali a leitura de ponto cego fixo, que são as leituras aqui justamente para você não bater. Aqui o compressor do ar-condicionado, o barulho que atrapalha um pouco a cabine, aqui o isolamento acústico, porta-luvas simplificado, aqui na parte de cima o teto com acabamento em branco, iluminação halógena, para-sol bem simplesinho, justamente por ser um projeto mais barato, bem diferente da linha Peugeot, que traz um certo refino para o mercado brasileiro. E o tapete em PVC que equipa essa unidade também é oferecido como um acessório no configurador oficial da marca no Brasil. 4,34 m de comprimento, são 2,64 de entre-eixos, são as mesmas portas do C3 Aircross, apenas com o design coupé, com um bom ângulo de abertura para facilitar o acesso e o desembarque dos passageiros. O acabamento é o mesmo lá da frente, detalhe que o controle dos vidros fica aqui no meio, no estilo da primeira geração do C3. Os bancos também com detalhe jeans na parte superior e as costuras em amarelo. E entrando, banco da frente regulado para mim, eu tenho 1,82 e o espaço é bem generoso aqui no Citroën Basalt, tanto para as pernas quanto para a cabeça, altura de 1,58 m do carro. Realmente é bem confortável. Os bancos aqui super tranquilos, e mesmo sendo de uma categoria inferior, aqui a posição é bem mais confortável que o do Jeep Renegade, que foi do nosso teste passado. Não traz saída de ar para os ocupantes traseiros, justamente por ser um projeto mais em conta. Tem 4 airbags, o túnel é alto, uma pena, apenas com 2 saídas USB do tipo A para carregamento do smartphone. Aqui também encosto de braço apenas para o motorista, e o passageiro do meio, que viaja de uma forma confortável e tem uma boa visão do painel. E um porta-malas grande, de 490 litros, um espaço bem amplo para grandes bagagens. Olha só que bacana, um acabamento muito bom do tampão superior, nada de lataria aparecendo. Os bancos traseiros não são bipartidos, formato inteiriço, com as saídas do Isofix. Espaço bem grande mesmo, no estilo do Fastback.
pneu no estilo temporário, todo ferramental, o triângulo que fica posicionado dessa forma. Poderia ter uma outra solução aqui para ele, mas o espaço é bem generoso. Um detalhe curioso é que a luz de placa é em LED, ao contrário de todo o sistema de iluminação, e a tampa é um pouquinho pesada para fechar. Então você tem aqui esse pegador, é bem no estilo do Fastback, a câmera de ré. Então você tem um certo peso aqui para fechar a tampa, e cuidado para não se machucar. E detalhe para o capô amplo, diferente da linha Peugeot, que tem o cofre mais apertado. Aqui na Citroën facilita o acesso, a manutenção, a troca do filtro de ar. E aqui o motor 1.0 Turbo Flex Firefly de 3 cilindros, que rende 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque, associado à transmissão CVT que simula 7 velocidades. E a bordo do Citroën Basalt 2025, olha, é a primeira vez que nos contentamos com a matéria de um Citroën. É o terceiro que passa por aqui. E o Basalt, ele tem uma peculiaridade, ele tem um lado mágico que é muito legal. Muito legal. Ele continua sendo o mesmo C3, baseado no Aircross, mas ele tem personalidade própria, e é isso que faz dele um carro tão bacana para a categoria. Porque não parece que ele é um crossover coupé. Ele parece um kartzinho, compacto, dócil, ágil, muito interessante de guiar, muito interessante de guiar. Você aponta, ele vai, claro que não tem aquela precisão de MQB, até mesmo da família 208, mas é um carro bem divertido. Conhecendo ele a fundo, nós podemos afirmar que ele é o melhor Citroën no mercado brasileiro, sob a base na plataforma CMP e o projeto Security. Muito legal, que traz uma relação peso-potência muito interessante. É um carro que você não precisa fazer esforço para ele deslanchar. O projeto Fiat caiu como uma luva no Basalt. No quesito estabilidade, ele é bem mais firminho do que o Aircross. É claro que ele espalha um pouco, não é a proposta dele focado em uma certa tocada, esportividade. O foco dos modelos da Citroën é conforto. Isso a marca deixa bem claro. Mas ele é bem aguçadinho, ele é bem interessante. Clicando aqui no modo Sport, que é a terceira tecla aqui dessa área de instrumentos, você pisa, ele embala bem, mesmo no modo convencional. Mesmo no modo convencional, ele já entrega uma performance muito boa. E isso que faz dele ser tão brilhante. Não é à toa que ele está sendo bem procurado. Publicamos alguns vídeos curtos nas nossas mídias digitais e foi um sucesso de audiência, porque ele tem muito conteúdo. Não é só um visual coupé, né? Ele agrada
por conta dessas diferenças para a própria família C3, o C3 hatch e também o Aircross, que utilizam o mesmo conjunto, né? E uma outra observação, que esse powertrain 1.0 T200 Firefly Turbo serviu muito bem e muito mais a linha Peugeot Citroën do que a própria linha Fiat, porque um Pulse, um Fastback não entregam o mesmo potencial do que um Peugeot 208, o C3 com esse motor. É diferente, é curiosa essa informação. É bem diferente. Consumo de combustível também é legal. Aqui está fazendo entre 11,5 e 12 na cidade, abastecido com gasolina comum, e na estrada beliscando 15, 16, dependendo do pé, dependendo da velocidade. Então ele tem médias bem satisfatórias, Mas o que realmente impressiona é a versatilidade para o motorista, também para os ocupantes, com bom espaço, com bom porta-malas. Para você que não quer pagar tanto, mesmo custando caro, né, aqui no Brasil, você não quer pagar tanto num carro, o Basalt pode ser uma boa opção para você. Tá procurando um carrinho compacto e um carrinho versátil para atender você e a sua família. No momento a Citroën está trabalhando com um bônus de R$10.000. Então essa versão aqui custa R$117.100 até o momento da gravação. Aí inclui a pintura metálica, caso do cinza grafito, com teto bicolor em perlaneira. Vai para os seus 119. Aí vai colocando uma coisinha ou outra. Se quiser colocar o sensor de estacionamento dianteiro, você consegue colocar. A Citroën trabalha com opcionais e acessórios. Então é interessante. É interessante dar uma olhadinha, porque é um carro surpreendente. É uma experiência completamente diferente do Aircross. O Aircross decepcionou em diversos quesitos, principalmente em segurança e estabilidade, na parte de dirigibilidade, prática. E aqui a conversa é completamente outra. Então aqui a gente tem um pouco mais de confiabilidade na hora de dirigir, de encarar uma estrada com segurança, sem perder o seu lado prático, sem perder a versatilidade e a economia de combustível. É claro que na parte de estabilidade poderia ter um jogo de rodas 17 polegadas com pneus 215 para deixar ele um pouquinho mais aguçado, mas por questões orçamentárias a Citroën não vai fazer isso. Isso já é papel para a linha Peugeot. Mas é um projeto muito legal. Ficamos muito satisfeitos aqui em conhecer o Basalt e surpreendeu em cada detalhe. E você também gostou do Basalt? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoImBrasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.